Bom, eu vou falar de um conto, né? Vocês já viram no programa, O Sonho do Homem Ridículo. Esse conto, ele tem uma característica interessante na obra de Dostoiévski, porque ele, de certa maneira, ele se encontra entre os demônios, né, e os irmãos Karamazov. Ele tem essa peculiaridade, né? Ela tem uma outra característica interessante também, que ela sintetiza com uma concisão extrema, né, por assim dizer, tanto o método criativo de Dostoiévski, como do ponto de vista do conteúdo, eu diria a articulação da questão do niilismo, né, e o modo como Dostoiévski vai trabalhar, vai se opor, de certa maneira, ao niilismo. Essa é uma questão central, né? Essa obra ela foi publicada em 1877, no Diário de um Escritor. Minha edição está bem velhinha, como vocês podem ver. São várias edições, né? Essa aqui é uma edição de papel bem antiga, minha. E o Diário de um Escritor é uma obra que não é a obra oficialmente ficcional de Dostoiévski, né? Embora ela esteja permeada por diversos momentos também ficcionais, né? E a característica desse texto, que ele, com o subtítulo, acrescenta o título Conto Fantástico, né? Entre aspas, né? E aí a gente já começa a perceber, de certa maneira, o tema que me traz hoje aqui. Portanto, a única obra ficcional dos anos 1877, vejam que Dostoiévski morreu em 1881, portanto, Irmãos Karamazov veio um pouco antes, né? Já está próximo da morte quando escreve esse conto também. Essa característica também é importante assinalar. A questão, no primeiro momento, você poderia dizer que o fantástico para Dostoiévski, ele não é propriamente apenas uma qualidade convencional, né, que acrescentaria de uma forma convencional a ideia de um simbolismo que seria parte da narrativa. É muito mais do que isso, né? No livro, por exemplo, alguns livros, o Malcolm Jones, né? Malcolm Jones tem um livro sobre Dostoiévski, segundo Bakhtin, e sobre o idealismo, exatamente o realismo fantástico. Ele começa o livro destacando 5 posições, ou 5 definições, né, entre aspas, do que Dostoiévski entendia por fantástico, né? A primeira delas, o idealismo mais real do que o dos russos, seria o fantástico. Seria, no caso, esse idealismo que prevê, de certa forma, o futuro, um caráter profético. A segunda posição, fantástico como a essência do real. Fantástico como inerente, como contíguo ao real. Então, essa essência do real que torna possível para Dostoiévski fazer uma leitura, inclusive, profunda dos estratos sociais da sociedade russa. O terceiro, o caráter fantástico que Dostoiévski atribui ao povo russo. Que seria intrinsecamente fantástico, nesse sentido, né? O fantástico que é contíguo à realidade, né? E depois, uma definição que se tornou clássica, que é aquela famosa passagem que Dostoiévski é acusado, né, pelos críticos da época de ser um psicólogo, né? Sucedeu na passagem da publicação de Gente Pobre para o segundo grande romance, né, O Duplo, que já é. Gente Pobre é uma narrativa
da condição subhumana do russo peterburguense em condição extrema de pobreza e humilhação, né? E foi saudado por Bilinski, que era o grande crítico da época, da escola do Chernyshevsky, do ciclo de Petrashevsky, também de todo o movimento associado depois à inteligência, que seria, por assim dizer, o órgão revolucionário, né? Pré-revolucionário, que iria depois despontar no século XX. Então, essa acusação é curiosa, porque Dostoiévski, no início, ele era tido como um companheiro, um Tavares, desse grupo social, né? E depois ele passa a ser discriminado como sendo alguém um pouco fantástico demais, né? Como se ele tivesse extrapolado os limites do realismo, propriamente dito. Isso já é um primeiro... E aí ele é acusado, ele responde assim, ela famosa, eu vou citar aqui na íntegra, né? Eles me chamam de psicólogo. Isso não é verdade. Eu sou apenas um realista em um sentido superior, né? Eu retrato as profundidades da alma humana. Essa definição, portanto, do realismo superior, ele procura contestar a ideia de que a sua ficção teria desvalado, teria incorrido numa narrativa introspectiva, ficcional, psicológica, e hoje nós chamamos isso de... Então, toda a dificuldade de Dostoiévski é em mostrar que ele é um realista, no sentido superior. E aí ele associa esse tema também nós vamos ver, a ideia de que existe também uma forma de idealismo que é mais realista do que os realistas, né? Então veja, há um primeiro conflito aí, interpretativo nessa passagem, né? Para vocês terem uma ideia, ele também tira essa ideia do fantástico do grande poeta clássico russo, que é Pushkin, a Dama das Espadas. Por incrível que pareça, ele atribui a Pushkin o fantástico no sentido dele próprio. Em outras palavras, o fantástico tem que entrar em contato com o real de tal forma que se possa acreditar nele. E Pushkin teria nos dado essa fórmula já no A Dama das Espadas, né? Mas ele também faz uma referência impressionante a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um escritor americano, como nós sabemos, né? Está publicado em português em várias edições, as histórias, né? Fantásticas, né? E ele atribui a Edgar Allan Poe também esse caráter fantástico, essa capacidade de conseguir capturar, ou retratar, ou aprofundar a alma humana para além daquilo que daquele aspecto superficial associado ao status quo, que de certa forma nós transitamos nele o tempo inteiro, porém não é a última palavra. Pelo contrário, eu tenho que ultrapassar esse limite, caso eu efetivamente queira ser um realista. Aí, de caráter introdutório, a ideia do Sonho do Homem Ridículo, ele é um dos textos, diria, também clássicos e da mais alta importância para caracterizar esse tipo de caracterização do fantástico. Como se trata? É um monólogo, né, na qual o narrador, o protagonista é um homem ridículo, né, e ele teria encontrado na sua experiência do sonho, né, no centro do conto, inclusive, ele teria conseguido ter uma visão da verdade, aquilo que os russos chamam de istina, que se opõe àquilo que os russos também chamam de pravda. Pravda, inclusive, tipo de um jornal famoso, né?
revolucionário, inclusive depois do socialismo, do regime soviético. Temos um jornal lá chamado Pravda, que se tornou muito famoso na época, até hoje é muito estudado, né? No material histórico. Então, essa ideia de que a Istina ele ultrapassa o elemento corriqueiro do status quo para ascender a uma dimensão que da própria alma humana é o que Dostoiévski está propondo. No início desse monólogo, né, se a gente conseguir ver o Alexander Petrov, talvez pudesse ver. Petrov, ridículo, se botar essas duas palavras. Eu coloquei homem ridículo. Como que ele é? P-E-T-O. Não a imagem, ou 4. É o sonho do homem ridículo. Mas a imagem eu não conheço. Se puder. Observação aquele do. Tem que ser não, a imagem é um quadro. É uma animação. Não é uma imagem. Tem que botar nos vídeos. Ah, bom, pensei que era. Porque Esse aqui? Não. o nome do animador é Alexander Petrov. Sim. Encontramos. Vamos ver se vai. Tem som, será? Isso. É só maximizar. Mas ele está sendo muito baixinho. Pois é. Como é que faz? O problema é o som, viu? Alguém sabe lidar aqui com perto disso? Acho que tem que ligar aí, né? Eu nunca mexi nessa. A caixa está ligada? Já está. Oi? Será que dá, Paulo, para continuar? Dá? Acho que dá. Então vamos ver. Vamos passar na íntegra. Você depois vê isso com calma em casa, só para. Все было точно так же, как у нас, но всюду сияло каким-то великим светом торжеством. Никогда я не видел бы на жизни такой красоты в человеке. Разве только в детях наших, в самые первые годы их возраста.
perceberam, aqui foi na animação do Alexander Petrov, de certa maneira, a primeira parte do conto e já a segunda se encaminhando, né? Em que consiste essa primeira parte? O protagonista, o homem ridículo, ele está caminhando na rua, né? Ele está convicto que ele vai se suicidar naquela noite. Ele encontra uma menina na rua que uma máscara, uma palavra carinhosa para dizer mãezinha. A mãezinha está morrendo, né? Acuda, ajude, né? E aí ele rechaça, faz com violência a menina, porque aquela expressão, essa primeira parte do romance é marcada pelaquela famosa expressão Sr. Ravna, tudo é indiferente, né? Tudo é igual. Então, se tudo é igual, tudo é indiferente, e como nada importa, né? E se ele vai se suicidar, não importa qualquer tipo de restrição de consciência, um sentimento de culpa moral, ou visto que efetivamente a morte está próxima do suicídio. Então, essa caracterização do niilismo dessa forma, que está presente nessa primeira parte você já percebe que a caracterização da investigação daquilo que se constitui a alma humana, ela tem que se dar de uma forma fantástica, né? Você já percebe a utilização, não só na narrativa, na escritura do Dostoiévski, mas também no modo que o Alexander Petrov recria essa história. Aqui eu faço uma homenagem até agora, morreu recentemente o Karen Stepanian, foi um grande scholar, digamos, Dostoiévski na Rússia, morreu recentemente numa operação que ele fez lá, e publicou vários livros, né? Inclusive um livro que trata do realismo, né? A grande pergunta é se de fato Dostoiévski era um realista e em que consiste o realismo no sentido superior do Dostoiévski. Aí ele começa exatamente com essa frase aqui que o Michael Jones destaca também. Eu me chamo de psicólogo, repito, não é verdade, eu sou apenas um realista num sentido superior, isto é, mostro todas as profundezas da alma humana. Então vejam, a análise da obra de Dostoiévski é muito difícil em razão de uma inseparável fusão de problemas filosóficos, religiosos e da forma artística. A categoria de método criativo é a chave, segundo o Karen Stepanian, para a análise desse tipo de obra de arte. Nos últimos tempos, a visão mais ou menos consensual é que dentro da estrutura do realismo clássico russo do século XIX, cada um dos seus grandes representantes, né, possuindo o seu método criativo individual, a obra de Dostoiévski caracteriza uma singularidade. A história do realismo do século XIX ensina que jamais existiu um realismo puro, derivado do laboratório, e que a abordagem realista foi definida cada vez mais e de formas distintas a partir de soluções puramente individuais, mas que, no entanto, apresentam uma tendência em distinguir os estilos dentro desse método, por assim dizer, realista geral. O método criativo de Dostoiévski é determinado pela visão do mundo do filósofo, né? E as metas e objetivos a que ele se propõe no seu trabalho final consolidam a experiência criativa transfigurada em imagens, né, do conhecimento das obras de arte e das suas características individuais traduzidas na linguagem narrativa peculiar dostoievskiana. Então, é um método, hodos, né, a palavra
métodos, né? É um caminho que, no caso do Dostoiévski, segundo o Kariak, o Stepanien, é uma meta espiritual. E por isso eu prefiro usar a definição método artístico e determiná-la e denominá-la para caracterizar aquilo que significa o realismo no sentido superior. O termo realismo não é novo, né? Ele é do século XIX. E ele aparece, né? Ele tem uma pré-história longa, até a antiguidade, o termo mimesis, por exemplo, determina já uma primeira parte. Depois até Schiller, na Alemanha, distingue o ingênuo do sentimental, né? E o termo realismo caracteriza uma atitude própria dos escritores e dos críticos franceses também, durante um longo período. Essa corrente, né, justifica teoricamente o ato de criação a partir dessa capacidade de transfiguração da inserção do fantástico no real. Ou seja, e ela também deveria ser livre de uma perspectiva determinada por uma espécie de realismo fundado na ciência, na época associado ao positivismo, mas também a matemática e a astronomia, na França, com Flammarion e outros, traduzem a realidade a partir de uma linguagem matemática na qual o princípio de causalidade é determinado logicamente pelo antecedente e o consequente, né? E é claro que isso tudo está presente na perspectiva dostoievskiana de um ponto de vista crítico. Ele, aqui o grande amigo de Dostoiévski, o filósofo russo Vladimir Solovyov, que quando Dostoiévski morre, ele profere um discurso em que ele diz que ele está interessado em Dostoiévski como filósofo. Ele está interessado em Dostoiévski com as ideias de Dostoiévski, e não tanto do ponto de vista puramente literário, estético literário, né? Isso também é a razão pela qual estou falando aqui também, né? Quer dizer, a característica filosófica da narrativa dostoievskiana, ela é patente, né? Ela é clara, né? Evidente não só para os autores russos, são vários, né? Toda a escola associada à filosofia do período de prata, né? A filosofia religiosa russa do período de prata, como também os ocidentais, né? Por exemplo, Nietzsche começa essa história no Ocidente, né? Em grande medida, mas mais recentemente nós temos um livro com o Walter Kaufmann, que faz uma leitura de Dostoiévski até Sartre, até o existencialismo. E outras, se multiplicam as leituras, né? Albert Camus, na França, tem uma peça de teatro denominada Os Demônios também, que é uma recriação dos demônios. E os filósofos têm Cioran, recentemente um autor pessimista também, né? Ele também dialoga com Dostoiévski, assim por diante. Então, essa história, ela está fundada exatamente, né, no ponto nevrálgico do pensamento dostoievskiano, né, segundo o Kari Stepanien, e depois, em relação também, nós vamos ver aqui logo em seguida, Yuri Kariak, que é o outro autor, o autor desse livro aqui, Dostoiévski e o Apocalipse, né, que na minha opinião, é um dos mais importantes intérpretes de Dostoiévski, leitores de Dostoiévski, filósofo, né, que viveu no período soviético, foi prisioneiro, né, na prisão e tudo, e ele tem uma posição em que ele vai exatamente ressaltar essa dimensão realista fantástica, né? Mas tem uma série são notas de aula, né? Eu não vou lê-las aqui para não cansá-los, né? São muitas informações, né? Mas pulando aqui um pouco, por exemplo, Gogol, Pushkin, Turgenev, Goncharov, e todos eles são formas de apresentação formal do realismo. O realismo de conteúdo é a tentativa de reconciliação do autor com a realidade autêntica, em um desejo pelo ideal, né, associado a um pathos satírico, ao mesmo tempo, né,
é ao mesmo tempo cognitivo. O realismo, por exemplo, as obras de Gorky, puxando a orelha do Chekhov, você matou o realismo, diz o Gorky para o Chekhov. Gorky representava os escritores realistas, no sentido próprio, mais conservador, no caso. O Chekhov, você matou o realismo. Essa já ultrapassou o seu tempo. Né? Merezhkovsky, filósofo, falando sobre a crise do realismo. O realismo, negando a divindade da vida, degenerou em niilismo. O realismo socialista, de certa maneira, foi lido também como uma espécie de degeneração do realismo, fantástico. Né? A realidade do autor, a ideologia oficial, preserva um modo de ler a realidade extremamente limitado. Né? Dostoiévski, e aí é paradoxal, né? Ele foi inclusive publicado no período soviético, na famosa edição crítica em 30 toma, né? Em 30 volumes. Né? É que eles são muito cuidadosos, né? Os críticos nesse período tinham que ser, né? Para publicar Dostoiévski. Né? O autor mais lido pelo soviético não foi Dostoiévski, foi Tolstói, né? Guerra e Paz. Né? A realidade do autor, essa da realidade da ideologia oficial, né? A rigor, ela acarreta a necessidade de apontar uma crise espiritual experimentada na servidão penal da Sibéria. Dostoiévski foi preso, né, na Sibéria. E, nesse momento, foi onde ele aprendeu a ver a imagem do seu irmão, o vilão mais sombrio, o assassino mais puro, vê-lo como irmão. Isso foi muito importante. Ele conseguiu ver um assassino, de fato, né? Sanguinário, como alguém próximo a si. Isso condicionou a essência do seu realismo, no sentido mais elevado. Porém, obviamente, não num sentido que nós poderíamos imaginar que seria no sentido moralizante, superficial, né, de crítica ao crime, aos criminosos. Mas no sentido de perceber um movimento profundo da alma humana que torna aquele cidadão considerado mais honesto, irmão do criminoso, mais perigoso, né, publicamente falando. Dostoiévski tem esse método, ele conseguiu apresentar níveis de investigação da realidade que efetivamente conseguem obter um mergulho aprofundado na alma humana que os escritores, em geral, não percebem, né? Eles não o rejeitam de alguma forma. Aí eu passo para a ideia, essa introdução geral, a ideia do romance-tragédia. Né? Quer dizer, parte intrínseca, formal do método criativo Dostoiévski vai se dar segundo um outro russo chamado Vyacheslav Ivanov, numa forma específica denominada de romance-tragédia. Segundo Vyacheslav Ivanov, ele criou, propriamente dito, romance-tragédia. O que é o romance-tragédia? É trazer a estrutura da tragédia antiga para a narrativa romanesca. Então, essa é a originalidade do Dostoiévski. Ele consegue criar um romance-tragédia. Os demônios, é um exemplo que o Ivanov, o Vyacheslav Ivanov, aponta como sendo um momento privilegiado do romance-tragédia. Mas a diferença é que a ideia do romance-tragédia para o Ivanov supõe que o que caracteriza o trágico é essa impossibilidade de acesso ao outro, a negação do outro. É a hipérbole, ou a hipertrofia solipsística da consciência humana fechada em si mesma, uma certa incapacidade, quase que uma patologia, isso a gente vê cada vez mais hoje, de conseguir atravessar o umbral e conseguir ter um acesso ao outro, à alteridade do outro, né? Propriamente dito. E a questão que ele coloca, o Ivanov, é que há uma resposta a essa estrutura trágica na obra do Dostoiévski, esse solipsismo, essa negação do outro,
ela tem uma resposta naquilo que ele vai chamar de penetração do outro, a proniknovenia, que é essa penetração intuitiva do outro, né, que me leva além do solipsismo, propriamente dito. Então, no romance Tragédia, a tragédia antiga, né, lá em Aristóteles, né, que tem caracterizada lá aquela famosa passagem da poética de Aristóteles, né, como ações que visam gerar um terror, né, e a compaixão, né, no espectador, gerando a catarsis, né? Isso para tornar esse cidadão um elemento da polis, né? É claro, há vários escritores de Aristóteles, mas é uma discordância considerável na interpretação dessa passagem de Aristóteles, mas em geral há consenso sobre isso. E no caso do Dostoiévski, os demônios simbolizam exatamente essa possibilidade de superar também o solipsismo, esse modo travado, né, que o herói, o homem ridículo, né, manifesta, essa incapacidade da compaixão, né, como se tivesse um sentido atrofiado para perceber o outro, né, a possibilidade que os demônios é apresentado não como um fim em si mesmo, mas como apontando para uma experiência oposta da proniknovenia, a superação da dimensão nihilista do mundo, né? Isso é o que ele propõe, né? E esse conto em particular, nós vamos ver que depois do sonho em que o protagonista vai vivenciar, ele tem uma visão da istina, verdade? E quando ele acorda novamente no seu quarto, ele se dá conta que ele não se suicidou, ele se suicidou apenas no sonho, e ele não quer mais se suicidar. Ele vai ao encontro da criança, né? Aí tem a frase famosa ao final, né? Ipaidu. E vamos prosseguir. Ipaidu, que o Willy Kariaki vê como sendo a grande explosão do conto. A explosão, ele usa a expressão, a explosão do conto, da narrativa, se dá nesse momento, em que a criança, que aparece no início e depois desaparece, né? Aparece ao final, sendo reencontrada novamente. E veja só, os demônios, mas o que é esse encontro do outro? Os russos chamam isso de sobornos. Não é um encontro apenas individual entre duas pessoas, né? É um encontro que eles associam a comunidade, a vida na sociedade, mas no sentido da sociedade, aquela famosa obra do Tönnies, né? Gemeinschaft, Gesellschaft, mas no sentido de uma comunidade orgânica, uma unidade orgânica. Isso na Rússia foi denominado de sobornos. E essa sobornos está associada a esse conto. Vejam que muitos autores, primeiro viram esse conto como blasfemo, porque estava propondo um tipo de harmonia social sem Cristo. Depois eles procuraram fazer leituras aprofundadas, verificar que seria compatível também com o Cristo. Mas o que estaria em jogo aqui, no primeiro momento? A teoria da literatura universal identifica o tema da Idade de Ouro. A Idade de Ouro, os socialistas utópicos, todos eles também descrevem a ideia de restituir ou restabelecer uma sociedade onde as pessoas não são exploradas pelo outro. Essa Idade de Ouro em Dostoiévski, entretanto, não está no passado. Eu não vou reavivar algo que existiu no passado que se perdeu. Pelo contrário, tem um sentido futuro, de uma profecia utópica, de algo que ainda vai acontecer. E por isso também está associado ao movimento revolucionário, sem dúvida, né? Essa ideia da realização no futuro de uma utopia aonde efetivamente se consiga romper o solipsismo trágico, individualista. Aí tem a famosa Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, a viagem de Dostoiévski à Europa, onde ele critica o Palácio de Cristal, né? Foi o primeiro grande shopping center, um grande prédio em Londres, na Inglaterra, os vidros transparentes, onde eram exibidas já mercadorias e atrações, etc.
e se constitui, por assim dizer, o primeiro momento, né? Recentemente foi Peter Sloterdijk, que também escreveu um famoso ensaio, Palácio Cristal, também sobre esse conto, fazendo uma crítica, né, ao capitalismo também, né? E a ideia de Dostoiévski, quando ele retorna à Rússia, é exatamente combater duas coisas. Combater o coletivismo niilista, que ele atribui a Shigaryov, o famoso personagem dos demônios, né? Mas também combater, por outro lado, o individualismo liberal, burguês, capitalista. Então, os dois extremos, né, não sei quanto tempo eu tenho também, né, talvez. Fique à vontade. Então, essa ideia de, novamente, evocar a harmonia social e a ideia de subornos como sendo efetivamente o objetivo do Dostoiévski, vocês veem que tem um sentido de superação do niilismo. Lembro aqui uma carta que Dostoiévski, onde se pronuncia uma carta ao irmão, inclusive, na qual ele denuncia a manipulação lá atrás, já na publicação de Memórias do Subsolo, né, o famoso Zapiskis Polipolia, né, aonde ele critica as autoridades que ele sofreu censura no texto. É a chamada Carta 84, na qual ele aponta que os críticos suprimiram do texto dele, ele não teve condição de alterar esse fato, a passagem na qual ele aponta que o famoso homem do subsolo, ele deveria superar essa condição. Haveria uma ultrapassagem dessa posição. E esse trecho é suprimido tanto da primeira parte, a neve molhada, como a segunda parte, que é onde ele vai encontrar a prostituta Lisa, né? Sobre a neve molhada, o subsolo primeiro e depois a segunda parte, a neve molhada, né? Em que o feminino, o encontro com o feminino, que o Solovjov lê como o eterno feminino, né? É uma metafísica que não veio o caso, mas o encontro com a prostituta Lisa leva o herói do subsolo também a transpor o umbral da experiência do subsolo. Então, veja, o único modo de conseguir traduzir isso é através do realismo superior, que nada mais, nada menos consiste em um método criativo específico. Porque eu não consigo esteticamente traduzir isso, a não ser fantasticamente, né? Daí a centralidade do fantástico. Então, passando já para o Ivanov, repito novamente, o Soborno se opõe tanto ao coletivismo como ao individualismo. As duas formas são combatidas. Aí, finalmente, o centro desse método, que no caso aqui é muito claro, né? O sonho. Né? Aí nós vamos pegar um pouco o Yuri Kariaki, o sonho. Né? Um pouco antes do sonho, faz algumas considerações. Repetindo novamente aquela passagem, né? Sempre dizem que a realidade é unificada. Uma outra moda dele traduzir aquela ideia do realismo superior. É chata. Para se divertir, use antes a fantasia. Se lê nos romances, em geral. Para mim, o oposto. Diz Dostoiévski, o que pode ser mais fantástico ou inesperado que a realidade? O que pode ter mais profundidade e incrível, propriamente, do que a realidade? É possível imaginar que a fantasia, a rigor, é a tradução mais fidedigna da realidade. E vice-versa, também, que a própria realidade, ela se mostra como fantasia.
O sonho de um homem ridículo, ele, por exemplo, entre um dos recursos, né, centrais, por exemplo, que se dá através do sonho, é a diminuição da escala, né? Tudo se passa muito rapidamente, há deslocamento no espaço, no tempo, a estrutura da relação textual, né? Ela subverte, por assim dizer, leis que nós consideramos no mundo positivista, no mundo da ciência, da física, como intransponíveis. No entanto, no sonho, isso é evocado. O sonho, portanto, lembra também, aqui cito o Grigori Pomerantsev, que é um outro autor russo judeu, né, que faz uma leitura do Homem do Subsolo a partir do Zen Budismo, né, é uma leitura oriental quase, né, muito interessante. E ele também diz que tem um texto sobre a razão euclidiana e não euclidiana, que é central, né, sobre isso, a necessidade de ultrapassar a racionalidade euclidiana. Portanto, aquela famosa geometria euclidiana, a noção de espaço. Isso também acarreta uma transformação qualitativa do tempo, né? Existe, inclusive, uma tese muito interessante sobre isso, a questão do tempo em Dostoiévski, mostra como tudo se dá em frações de tempo muito curto, né? Em que as coisas acontecem subitamente, de repente, né? E alteram, transfiguram a experiência. Então, um pequeno mapa do céu estrelado, constelação do cachorro, né, onde está aquela estrelinha Sirius, né, um mapa astronômico, é um lugar para uma experiência da visão da Istina. Isso é a tradução concreta, segundo Yuri Kariaki, né, a estrela azul como sendo um momento em que há inserção de uma experiência fantástica nas ruas de São Petersburgo, né? Nas ruas escuras, com as lâmpadas de gás do século XIX, a umidade, a chuva, o frio, para quem já foi à Rússia sabe bem disso, né? O inverno chega, se torna quase impossível viver, né? É tão frio, né? É necessário ter uma tecnologia que eles vêm desenvolvendo há anos, né, para conseguir subsistir na Rússia, né? Felizmente eles conseguiram desenvolver essa tecnologia, caso contrário as pessoas morrem com muita facilidade. Por isso que hoje o projeto, por exemplo, o projeto de alteração na Previdência da Rússia hoje é visto como uma tragédia, porque se as pessoas não têm dinheiro, os velhos, os aposentados, eles morrem, literalmente, né? E como a expectativa de vida é pequena, até hoje na Rússia, 65 anos, né? Por aí, no máximo, as pessoas se aposentando, antes disso até não podem se aposentar, elas morrem antes de se aposentar. Mas mesmo que elas se aposentassem, o valor pago é muito pequeno, não dá para sobreviver. Então é uma questão séria, né? Mas essa capacidade de transfiguração do real, a partir dessa vivência, nessa estrela Sirius, no qual o Homem do Subsolo encontra uma sociedade harmônica, o outro ponto do texto, né? Se vocês verem o filme do Alexandre Petrov, eu vou passar diretamente para lá, né? O capítulo, aonde está, é o capítulo 2 já, onde o sonho é introduzido, né? Eu cito aqui o conto, abre aspas. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa extraordinariamente estranha. Um se apresenta com assombrosa nitidez, com minucioso acabamento de orivesaria nos pormenores. Em outro, como quem se dá conta de nada, você salta, por exemplo, por cima do espaço do tempo. Os sonhos, ao que parece, move-os não a razão, mas o desejo, não a cabeça, mas o coração, né? E, no entanto, que coisas ardilosas produzia às vezes a minha razão em sonho, né? Aí no final diz assim, do início ao meu sonho, vai depois você ver no capítulo 3, né, do conto. Sim, sonhei,
Então esse sonho, o meu sonho de 3 de novembro, eles agora caçoam de mim, dizendo que isso afinal foi só um sonho. Ele continua sendo ridículo. Mas, por acaso, não dá no mesmo, seja isso um sonho ou não. Já que esse sonho me anunciou a verdade, com V maiúsculo, a istina. Aí vai no final, esse sonho anunciou uma vida nova, grandiosa, regenerada, forte. Escuta, aí o capítulo 3 é essa descrição das estrelas Sirius, como ele se suicida no sonho. Ele vai para um caixão, tem gotas que pingam periodicamente do seu olho dentro do caixão, antes dele fazer essa viagem para as estrelas Sirius, né? Que é uma experiência assim, extremamente angustiosa, imagino, né? Alguém morto, num lugar escuro, mas de vez em quando um pingo d'água no seu olho, né? Quase uma sessão de tortura, né? Aqui do Dobbs, por exemplo, né? Há pouco tempo atrás, né? No Brasil. Pingar um pingo de água no próprio olho, né? Aí, ele, em um certo momento, ele é levado para essa estrela, e aí ele tem uma visão do Sol. O Sol resplandecente, o Sol que é exatamente igual ao nosso, ele tem eu então. Onde está a Terra? O Sol novamente. Aí esse contato do Sol traz as crianças do Sol. Até na animação do Alexandre Petrov, exatamente tem um encontro da criança com ele numa praia, onde ele vê o mar também, né? E o mar é uma outra experiência. Ao final, né, que quando ele retorna do sonho, né, ele faz referência à verdade novamente. Ele diz assim, isso já na quinta parte, porque eu vi a verdade, eu a vi, e sei que as pessoas podem ser belas e felizes, sem perder a capacidade de viver na Terra. Isso é importante. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. E eles, ora, continuam rindo, justamente da minha fé. Mas, como vou deixar de acreditar? Eu vi a verdade. Não é que tenha inventado com a mente. Veja, essa frase é importante. Quer dizer, aqui o realismo, eu não inventei isso por mim mesmo. Isso é importante salientar. Quer dizer, a defesa de uma forma de realismo, tá? Que não é cognitiva, tá? Eu vejo que hoje existe todo, por incrível que pareça, na filosofia, um retorno ao realismo moral. Tá? Por exemplo, no livro do Raschaff Landau, tem o David Enoch, tem então, uma defesa do realismo robusto, né? Robusto do realismo moral. Isso não é impensável uns anos atrás. Né? Existem vários outros autores de língua inglesa defendendo o realismo moral. Né? O que o realismo moral diz? É uma tese cognitivista que é contrária ao expressivismo, ao emotivismo, ao não cognitivismo, portanto, que defende a ideia de que os fatos morais, eles existem independente de eu assentir ou não a esses fatos. É a tese do Raschaff Landau, por exemplo, 2003, depois o David Enoch, em 2011, recentemente publicou um livro, Taking Moral Life Seriously, uma defesa do realismo moral. Né? Quer dizer, esses autores todos têm uma característica, eles afirmam que há propriedades morais, né? O fato de eu matar ou não matar uma criança, isso não é a mesma coisa numa divergência em relação ao gosto do sorvete. Eu posso gostar de sorvete de chocolate, né? E o Giovanni pode gostar de sorvete de baunilha, por exemplo. Né? Não sei se gosta, mas eu gosto mais de sorvete de baunilha. E nós chegamos a um acordo, tá? Esse que eles chamam de disagreement, né? O argumento do disagreement por relativista. Esse acordo, ele é perfeitamente factível. Mas no caso
da morte, do assassinato de uma criança, por exemplo, quando eu discordo realmente de alguém que diz que isso é factível, isso deve ser feito, essa discordância não é simples. Por que não é simples? Não é simplesmente uma razão social ou cultural, pelo menos assim defendem os realistas morais. Existe algo mais. Essa divergência aponta para um erro real da minha avaliação, né? Da minha capacidade de avaliação do que deve ser feito. E a necessidade de distinguir o bem do mal. Nesse caso, o mal seria sacrificar a criança. Aqui nesse caso, não é exatamente isso, porque não se trata aqui de uma apreensão cognitiva da verdade. Não é uma apreensão cognitiva. Pelo contrário, eu tenho que sonhar, e o sonho é esse elemento do realismo fantástico, para conseguir acessar essa experiência da istina. Aí depois, ele diz assim, em sua imagem viva, me encheu a alma para sempre. Essa visão da istina. E aí no final, aquela famosa frase que eu já destaquei aqui, que o Yuri Karaki denomina de explosão da narrativa. Eu vou prosseguir, depois que encontra a menininha, né? Ele diz assim, enquanto aquela menininha, eu a encontrei, encontrou a menininha. E paidu, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir com ela. Aí, é claro, vocês podem dizer, por exemplo, que há uma linguagem superficialmente, no primeiro momento, vocês vão detectar passagens bíblicas aqui, inúmeras, né? Por exemplo, o mais importante, que foi dito lá no início do filme, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aparentemente poderia ser associado a uma confissão religiosa específica, né? Mas os autores divergem sobre essa leitura, porque ele, no fundo, defende que na Terra tem que ser realizado isso, né? E, do ponto de vista bíblico, os teólogos não aceitariam essa tese de que na Terra, aqui mesmo, é possível realizar uma experiência de beatitude, a felicidade suprema, como vai dizer o São Tomás de Aquino, né? Na Suma Teológica, por exemplo, né? Então há uma divergência. Mas, enfim, eu não queria deixar de passar por essa passagem, né? No final do conto, né? Então eu volto aqui ao que eu inicialmente eu afirmei aqui, que esse conto está exatamente entre os demônios e os irmãos Karamazov. E aqui há uma crítica tanto ao individualismo, mas também ao coletivismo. E uma referência implícita aos demônios, né? Que nós vamos ver naquela passagem do Shigaliov, né? Em que há uma outra passagem também importante dos irmãos Karamazov, a lenda do grande inquisidor, né? Shigaliov tem uma perspectiva na qual é necessário despersonalizar o indivíduo, torná-lo planificado, a igualdade no sentido absoluto. É necessário que no coletivo ele seja destituído de qualquer traço específico que lhe proporcione uma diferença em relação ao outro. E isso é o preço a ser pago para a harmonia social. Nos irmãos Karamazov é mais sofisticado. Além o Ivan Karamazov, ele rejeita o mundo, o mundo que Deus criou, exatamente porque se Deus criou um mundo onde é possível a injustiça, é possível a morte das crianças que sofrem inocentemente, isso eu tenho que rejeitar. Eu tenho que rejeitar a providência divina. O Ivan, isso é categórico. Como eu vou aceitar um mundo se existe um Deus, e se Deus é justo, e se Deus criou o mundo para o bem do mundo,
Como eu vou aceitar essa injustiça? Aí a solução do grande inquisidor, a harmonia se vende ao preço da liberdade. O pão, se diz lá o inquisidor, né? Os homens querem apenas o pão. E aí eu nivelo todos por baixo. Né? Então essa é a crítica que ele faz, que é quase profética, uma característica igualmente importante do que Dostoiévski está tentando transmitir aqui, é que o realismo no sentido superior, ele tem uma capacidade profética em relação ao futuro. Vejam que esse tema, ele no século XX se tornou famoso, né? Na experiência do totalitarismo, os totalitarismos. Isso já antes, muito antes ainda do século, dos autores que nós conhecemos se debruçarem sobre esse tema. Portanto, a verdade fantástica, ela paradoxalmente, ela produz profecias concretas, até anti-utópicas ou distópicas, né? Sobre o que aconteceu no século XX. E estamos próximos novamente de acontecer algo parecido. Eu ouso dizer isso, infelizmente, na nossa história brasileira recente. Mas eu não vou me alongar sobre isso. Mas estamos correndo perigo de algo parecido acontecer de novo. Isso é um fato. Bom, mas, continuando. A ideia, continuando com o Yuri Kariaki, um pouquinho, só para encerrar, desculpe o tempo, o sonho, né? Parte falando sobre o sonho. Diz o Yuri Kariaki, o sonho é um verdadeiro leitmotiv dos personagens, dos rascunhos de Dostoiévski. De fato, habitam todos os textos, como Tem Castigo, O Idiota, em narrativas curtas, em cartas, em um diário de um escritor, em diversos lugares o sonho é invocado. O Dostoiévski pensa o sonho como meio de gerar um pré-conhecimento profético, não daquilo que já é conhecido. Ao contrário das teorias científicas, que procuram prever os fenômenos que ocorrem regularmente, uma previsão astronômica que vai passar uma estrela, e algo que é regular, né? Esse tipo de previsão aqui ainda não ocorreu. E vai ainda acontecer. Ou uma amostra condicional de um acontecimento já ocorrido é transgredido. Aquilo que se mostra como condicional. O sonho é indispensável em relação ao conhecimento artístico e é baseado nas suas leis próprias e na própria concepção de natureza humana. Através do sonho, ele também penetra, repetindo o Ivanov, Pronikno veni o outro, em todas as suas profundezas da alma humana. Nos sonhos, ele encontra a palavra maiúscula, futura, não dita, uma frase do Yuri Kariaki. Portanto, o sonho é um acontecimento grandioso, espiritual e espiritual. Eu lembro aqui, curiosa, da tradição filosófica, de um exemplo interessante também. Quando Sócrates estava preso aguardando tomar a cicuta, ele sonha. Ele sonha que tem que fazer música. Quem diria, não? Sócrates é um racionalista, toda a sua vida, né? Aí no momento que ele está quase, tem que se suicidar compulsoriamente, né? Tomando cicuta, ele tem um sonho em que ele é obrigado, nessa altura da vida, a fazer música. Aí, veja, os sonhos da filosofia são interessantes. O sonho de Descartes, vão detectar em diversos textos aí, a tradição filosófica, a questão do sonho, que aponta, digamos assim, talvez o projeto moderno todo, cartesiano, tenha saído do sonho. Já pensaram nisso? O sonho moderno, a constituição da subjetividade moderna, científica, saiu de um sonho. Então, Dostoiévski desenvolve, portanto, uma das mais vivas tradições da literatura mundial,
eu ouso dizer também filosófica, seguindo a sugestão do Solovyov, em que o sonho, né, ele é uma arma tão poderosa de conhecimento artístico que ele provoca uma espécie de experiência hiperbólica do real, que nos ajuda a encontrar o nosso próprio método criativo. Isso é o Dostoiévski para além do próprio Dostoiévski. Eu diria que o Dostoiévski nos ensina, nós que não somos Dostoiévski, também a encontrar a nossa peculiar maneira de criar, né, no mundo. Escapando dessas dicotomias simples entre aquilo que não é racional, não merece ser apreciado, né? De certa maneira, o Dostoiévski prefigurou também a psicanálise, né? Freud, isso já está exaustivamente estudado, né? A ideia de que o desejo, eu tenho uma grande amiga que trabalha esse tema do Dostoiévski a partir de Freud, né? A questão do desejo, que já está aí prefigurado no inconsciente, assim por diante. Então, mas no fundo, a característica própria do Dostoiévski é que isso deve conduzir a sobornos. Essa é a comunidade orgânica para além de uma sociedade individualista marcada pela cisão, né? Pela divisão entre nós. Né? E é com isso que eu vou encerrar. Em outras palavras, também, o livro Caraca termina assim: o sonho é a última palavra sobre a vida, a morte e o destino de nossa humanidade. Em que sentido? No sentido de que, se nós não seguirmos o sonho, paradoxalmente, a realidade morre. Obrigado. Obrigado, Sr. Paulo, pela excelente exposição. E vamos então fazer as questões. Para cá também. Espaço aqui não falta. Eu gostaria de, eu estou fazendo, talvez não seja não sei exatamente perguntas, mas talvez uma provocação. Primeiro, em relação à exposição do Giovanni, né? Que os demônios é então tido, junto com outros romances mas poucos, né, romances do Dostoiévski, como de cunho que problematiza questões sociais, políticas e culturais diretamente ligadas a essas questões de comunidade, da sociedade. Aí a minha questão é, tendo em vista também o que o professor Paulo falou depois sobre esse implícito desejo, talvez, de superação de uma condição de niilismo mórbido, talvez, se pudesse falar, eu levando em conta, claro, a dificuldade, o professor Paulo também falou no início da exposição, dificuldade de trabalhar Dostoiévski, né? Eu lembro, por exemplo, que falam por aí que o Lenin, por exemplo, teve que ler, ele leu 4 vezes Os Demônios, e parece que estava querendo ler de novo, e um czar, que agora não vou lembrar o nome, parece que tinha perguntado diretamente ao Dostoiévski, logo depois da publicação dos Demônios, a que propósito ele serviria. Então, ou seja, pelo fato, tomando essas duas coisas que eu acabei de dizer, assim como o Lenin, esse czar, o que a gente poderia, então, eu queria que o Giovanni comentasse um pouco sobre essas características, se a gente pode assumir, então, esse romance como com essa característica de fundo, né, de preocupação social,
E eu acho que sim. E aí, o que você destacaria especificamente desses elementos que você trouxe como fundamentais para se pensar algum tema, assim, nesse horizonte, nesse âmbito social, especificamente a partir de qual personagem, por exemplo? Isso é uma questão. E para o professor Paulo, eu gostaria de ouvir mais assim, sobre essa questão da incapacidade de compaixão, talvez você usou, né, essa expressão, mas essa indiferença, né, que é notada ali já no início do conto, quando ele então vai estar passeando pelas ruas de São Petersburgo, isso, e tem certeza que vai morrer naquela noite, enfim, que vai cometer suicídio, e que então será que a gente não poderia dizer que seria uma espécie justamente de essa incapacidade, então, de, por exemplo, se comover com a criança, com a menininha que chega, poderia ser assumido como uma espécie de patologia, mesmo tendo em vista que depois ele, por exemplo, ele volta, se restitui, na parte do sonho, né? Se restitui e volta a ter essa capacidade, e também se isso queria saber se isso tem a ver também com o fato de na primeira parte ele iria se suicidar com um tiro na cabeça, e no sonho ele se suicida, se não me engano, com um tiro no coração. Se isso, essa coisa de coração, de cabeça, se isso em que medida poderia ser climatizado em relação a essa coisa da incapacidade de interação, né? Seriam essas duas questões. Bom, os demônios, ele foi criado como uma denúncia mesmo. Pelo menos nos demônios, acho que não tem ainda, pelo menos explicitamente, uma proposta positiva, assim, no sentido de construção. Isso vai desenvolver depois nos Irmãos Karamazov, mais eu acho. E essa questão que ele denuncia nos demônios, faz tanto tempo que é discutido isso, e parece que sempre é atual. Se não me engano, uns 2 meses depois da morte do Dostoiévski, que assassinaram o Tsar, e aí que se deu o final do movimento milista russo, ali, pelo menos. E a gente sabe o que veio depois, e na Alemanha também, e a fundamentação, por mais que seja uma denúncia do Dostoiévski, se você pegar essa denúncia, você encontra a fundamentação de todos esses regimes totalitários que vieram depois, toda a vida. Principalmente, eu acho, no Chigalho, quando ele explana o projeto dele para a reunião dos nossos, dos demônios mesmo. E aqui no Brasil também a gente já tem um bom retrato de certos candidatos que me parece que só querem fazer uma manutenção como eu tinha falado ali, não há uma mudança substancial no Estado mesmo. Eles querem fazer uma manutenção do status quo e manter o poder pelo poder, e baseados no ressentimento. A questão do extremismo, não sei se nesse sentido que você está dizendo. E não dá para esquecer que, pelo menos o Jung fala, eu não sei se é outra, Lamínia, um texto que foi publicado junto com o do Heidegger. E esse que eu citei, o niilismo vem acompanhado sempre com a questão da ordem. Organização total. Por mais que pareça organizado, assim,
essa ordem, na verdade, transveste esse fundo lista baseado só nesse sentimento de reação, digamos. Só lembrando, né, você mencionaste o Lenin, né, que leu várias vezes o tema. Em relação ao irmão Karamazov, ele disse que ele mudou de opinião, né, ele diz assim, o vômito moralista. Esse irmão Karamazov diz assim, um vômito moralista. E depois nós vamos ver isso, claro, nos momentos do Stalin no poder. Eu não quis mencionar essa parte. Mas é impressionante como o Chigayo, ele tem uma passagem nos demônios que eu tenho visto, que a ideia é 1/10 tem poder, tem liberdade para fazer o que quer. E os outros obedecem. Eles são, no caso, do mesmo nível, né? Vão ter que trabalhar e são, no caso, a igualdade, né, exacerbada a um ponto que as diferenças individuais de talento elas são suprimidas. E Dostoiévski retoma esse tema depois de forma bem mais sofisticada nos Irmãos Karamazov. Aquela famosa a lenda do grande inquisidor. Né? Ali, inclusive tem um livro, uma discussão com Heidegger também, uma tese do Heidegger, do Birka, sobre Heidegger e Dostoiévski, a superação do niilismo, onde se volta a esse tema também. Birka defende Dostoiévski perante Heidegger. Você viu, né? E o Heidegger, não vou entrar no meio da questão, porque tem estudiosos heideggerianos aqui na área, mas ele é visto como alguém que aderiu a um projeto totalitário, né? Segundo Birka, independentemente dos autores ocidentais que trabalham nesse tema. Mas aquela questão que tu colocaste do suicídio, efetivamente, dá um tiro na cabeça e acaba dando um tiro no coração. O cerne, que é o coração, de fato, é considerado, está associado à compaixão, né? Como uma casa do sentimento, né? Capacidade de... E a possibilidade de passar do Člověk Boga, do homem-deus, para o Bog Člověk, o Deus-homem, depende do coração também para Dostoiévski. Só que há uma diferença de interpretação. O que consiste esse Bog Člověk? É ao contrário da tradição católica e protestante, Dostoiévski critica tanto o catolicismo pelo fato do poder papal ser externo, isso que acabou gerando depois o socialismo europeu, a ideia, inclusive o aspecto ditatorial do socialismo, acaba assumindo um aspecto ditatorial. Seria uma secularização do catolicismo, por tudo que pareça. Você acredita que o socialismo na Europa é uma forma secularizada da religião católica. É muito interessante isso. Não por acaso os nossos teólogos da libertação aqui gostam muito também de uma leitura, de certa forma confirmam até a tese do Dostoiévski, embora não da forma como eles gostariam, né? Mas isso é uma outra discussão. E o protestantismo é criticado porque teria pronunciado o capitalismo liberal. Isso depois Max Weber, né? O protestantismo vai discutir isso com grande poder, né?
teórico, né, de defesa dessa tese. A ideia de que, então nós estamos entre o coletivismo papal e o individualismo protestante, né, que teria gerado essas figuras capitalistas inveteradas. Né? A ideia de que a defesa da intransigência da liberdade, no fundo, é a defesa de mim próprio só, a respeito do resto todo do mundo. Isso que é uma ideia difícil de ser extirpada, porque é algo que constitui a própria profundidade, a identidade, né, social, né, do mundo europeu, em certa medida, uma boa parte do mundo europeu, ao mesmo tempo conflita com a visão católica. Mas se tu falasse, a do órgão, a outra pergunta foi essa do tiro na cabeça, seria apenas, exclusivamente, uma morte racional, né? Seria exclusivamente porque, na verdade, ele está convencido que nada importa mais, então a racionalidade, em primeiro lugar, é sacrificada. Curiosamente, o suicídio de Kirillov também era para provar a não existência de Deus, né? E tem um sentido até semelhante. Né? Os temas se repetem na obra dos Dostoiévski em diferentes contextos hermenêuticos, eu diria, interpretativos. Pode se aprofundar uma questão mais. O Kirillov é um personagem fascinante, né? Um personagem que tem toda uma dramaticidade, tudo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com esse tema aqui uma vez, num curso aqui, gostei muito, só sobre os demônios, né? A gente trabalhou lá. E eu me detive exatamente no Kirillov, porque é o personagem, talvez um dos mais fascinantes, por que pareça, dos demônios. Mas, enfim, eu acho que... Interessante que ele vai se matar com um tiro na cabeça e acaba adormecendo. Ou seja, o intelecto seria duplamente frágil. Assim. Mas ele disse que o que interrompe o suicídio é a lembrança da menina. Ah, tá. Ele disse que o que interrompe o suicídio, ele não consegue deixar... Ele fica um tempo lembrando, né? Antes de adormecer na cadeira. Ele mora no 5º andar de um prédio, passa pela porta de um capitão aposentado do exército. Não faço violações, eu não nessa casa está tendo uma festa, barulhos de todos os tipos, e ele passa batido, né? Não consegue ter uma relação com aquelas pessoas, vai para o seu apartamento. Na verdade, é muito comum, são sublocações pequenas, só um cômodo só. Ele senta numa cadeira, a arma está ali, mas ele diz claramente que o que o impediu de cometer o suicídio de fato foi a menina, a criança que depois vai ser reencontrada depois. Né? Gabriel. Bom, tudo bom? Eu gostaria de agradecer, assim, é uma oportunidade. Para mim, foi a primeira vez que eu vi uma apresentação assim sobre o Dostoiévski, e fazia tempo, né, que eu não vi o professor, então é bom revê-lo. Né? Eu tenho muitas perguntas e são um sinal de uma desorganização interna, e talvez se eu desse uma caminhada ia melhorar, né? Igual a carroça, quando você anda, as abóboras se ajeitam. Mas eu vou fazer 2 perguntas, uma para cada um, e elas vão assim um pouco na direção das perguntas do professor João Mário. Aí então, pro Giovanni, eu vou pensando assim, quem estuda o Heidegger tardio, pelo menos, se depara mais com uma objeção clássica, que é assim, cadê o aspecto argumentativo, né? Ele é um filósofo, mas ele não argumenta. Mas eu não vou perguntar isso, vou perguntar uma coisa um pouco alternativa que talvez pudesse chegar até ali, né? Que se a gente pensar assim que a filosofia envolve uma atividade interrogativa, né? Assim, a base da filosofia seria um comportamento interrogativo, e se diferentes filósofos têm assim estruturas interrogativas muito peculiares, o Kant pergunta
como é possível isso e aquilo, Heidegger, né? Quais seriam, então, as perguntas propriamente do Dostoiévski? Assim, que tipo de questão que a gente poderia destacar? Essa é uma questão que ele coloca. E que tipo de respostas ele oferece? Porque, por exemplo, os fenomenólogos, em geral, são acusados de não argumentar, mas eles descrevem, né? Então, se diz assim, eles tematizam uma experiência interna, a vivência, né, da consciência. Porque, dependendo do tipo de pergunta, a gente tem um tipo de resposta, né, que se adequa metodologicamente ou não. Então, a minha pergunta geral, assim, para ti seria que tipo de pergunta, quais seriam, poderia dar exemplos até. Eu pergunto assim, bem na ingenuidade mesmo, porque eu conheço muito pouco e eu fiquei bastante interessado. E para o professor, pensando assim, o Gorky veio aqui, a Tainá fez um comentário que me levou a pensar isso, que é mais ou menos assim, parece que eu me lembro daquele livro A Mãe, né, do Gorky, tem uma descrição ali de um personagem, que é o filho, ele sofre uma transformação meio assim da água para o vinho, ou da vodka para a água, no caso, porque ele era de uma família tradicional em que o padrasto, não sei, bebia muito e batia na mãe, e ele faz isso um dia, né, ou quase faz, depois ele não faz mais, ele se distancia dos seus pares russos, não bebe e se torna outra pessoa. Começa a estudar e se torna revolucionário, né? Mas o movimento de transição não é muito bem descrito, eu não me lembro direito. E parece que no Dostoiévski, pensando agora no Crime e Castigo, que é o texto que eu li dele, assim, mais, a transição é bastante descrita, né? E isso tudo me levou a pensar numa comparação muito estranha, que é com a noção de autenticidade. Porque é o seguinte, o Crowell, quando ele vai falar de uma comparação do Husserl e do Heidegger, ele diz assim, o problema do Heidegger não é o indivíduo criar a coletividade, por analogia, igual ao Husserl, mas ao contrário, é o indivíduo ter individualidade, dado que ele já é social, né? E aí a minha pergunta seria assim, como que os conceitos lá da segunda parte de Ser e Tempo, por exemplo, o conceito de autenticidade, propriedade, né, eles se encaixam ali naquela descrição, né, do crime e castigo, ou não sei se do Dostoiévski em geral. Por exemplo, o ser para a morte, angústia, chamado da consciência e culpa. Esses são alguns conceitos que formam, né, essa transição da inautenticidade para a autenticidade. E aí eu não sei se... Porque assim, minha pergunta está motivada por uma preocupação peculiar, que é assim, em geral, a gente toma assim, o filósofo disse tal coisa, como a gente vai validar o que o filósofo disse? Se o cientista, se é consistente com o que o cientista diz, ok. Mas tem uma outra via, que inclusive alguns adotam, que é ver assim na literatura, né? Porque são maneiras de corroborar certas teses, né? E aí eu queria perguntar de que maneira, então, os conceitos esses que envolvem essa transformação da existência humana, eles estão ali, ou de que maneira eles poderiam... Acho que era mais ou menos isso. Eu acho que a questão fundamental do Dostoiévski pode parecer simples, mas é a questão da existência ou não existência de Deus. Acho que ele até cita eu não sei se é no Diário do Escritor, que a questão que mais preocupa ele é a da existência ou não da existência de Deus. E tudo que daí decorre. Sim. E acho que dá para trazer Nietzsche aí, que é não pensar na existência ou não existência, mas mais uma derrocada mesmo. O Dostoiévski consegue retratar isso, pelo menos no período pós-siberiano. Eu não sei se... Antes ele poderia ter essa preocupação, mas pelo menos nas obras não era tão presente isso. Mas ali depois das Memórias do Subsolo se torna um tema totalmente pertinente. E vai se desenvolvendo também. O Raskolnikov, no Crime e Castigo, depois o pessoal dos demônios aqui, até culminar nos Irmãos Karamazov. E vários
comentadores também trazem questões relevantes para essa discussão. O Berdyaev liga a questão da existência ou não existência de Deus ou Dostoiévski com a própria personalidade das pessoas. Que essa questão da existência ou não existência seria fundamental para a personalidade das pessoas, porque dá para ver acho que Svidrigaïlov, do Castigo, o pai Karamazov, os irmãos Karamazov, eles são estilhaços daquilo que uma vez já foi a influência de Deus sobre as pessoas. Um resíduo. Eles são resíduos do que antes era um todo coeso, e agora cada um vai se desenvolvendo numa corrupção do que antes era uma coisa só. O Mailenda chama isso, desculpa, o Mailenda, que é o pessimista radical, Schopenhauer chama isso de efeitos colaterais da morte de Deus. Sim. O Soloviev também traz. Eu não sei se é aquela mitologia do pensamento russo, está como igreja, mas eu não sei se ele traduziram Sabornes por igreja. O sabor é uma assembleia, né? É a palavra sabor, sabor. Também tem um sentido paroquial, né? De uma assembleia religiosa, originalmente. Só que sobornos também adquiriu um sentido ontológico, epistemológico, até do ponto de vista da secularização, que transcende muito no sentido puramente religioso. A trajetória em grande medida, o próprio regime soviético seria impensável, né, sem a Sobornost. Eu tenho uns soviéticos oficiais, né, até a vida do povo, né, que ninguém controla. E eles têm uma tradição de ajuda chamada Mir, né, e nas vilas, e nas pequenas cidades, as aldeias, no qual presta serviço ao outro, se sente parte de um todo maior, muito espontaneamente. No Solar parece que, pelo menos a leitura que eu tenho até agora, que se coagula um pouco com essa questão mais fundamental. O Soloviev, só pelo rapidamente, desculpe, ele apresentava a ideia da unitotalidade. Ele lia Sobornost como uma unidade da totalidade, só que isso era vivo, né? Era considerado vivo, não era o caso hegeliano, né? Que era criticado por ele, inclusive, como sendo a filosofia do direito, a noção de espírito objetivo, criticado. Mas no caso do Soloviev, ele apresenta o conceito de unitotalidade. E aí, a partir daí tudo está associado. É uma tradução metafísica da ideia de Soloviev. Até o Jachas lá tem o livro ali, se quiser olhar depois. Ele traz essa questão do isolamento do indivíduo, né? da quebra da relação com a mãe terra. E parece uma coisa muito religiosa, assim, mas eu não sei se tem uma relação Pagã, tem uma tradição pagã forte na Rússia. Não é só isso é difícil, torna extremamente penoso para o investigador, né, dar conta disso tudo, porque a gente não tende então tudo é uma questão da ortodoxia do cristianismo na sua forma ortodoxa, né? Não é bem assim. Também tem os elementos pagãos que estão na obra, né, do Dostoiévski, inclusive influenciando a forma
cristã ortodoxa, né? A ideia da beleza, né? A famosa frase, a beleza salvará o mundo, ou o mundo será salvo pela beleza. A ideia da arte icônica, o modo de se curar do niilismo viria da beleza, a renovação da experiência da beleza. Vamos lá, vamos ver isso. Então é possível responder, né? Porque eu não sou um especialista em Heidegger. Então eu sei o seguinte, que Heidegger, ele tinha um quadro na sala dele, um pequeno quadrinho com a foto do Dostoiévski na parede, né? E ele que pediu para a biblioteca comprar a primeira edição das obras completas do Dostoiévski para o alemão, do Müller. Eu sei disso que a minha esposa fez uma tese de doutorado sobre as traduções alemãs do Dostoiévski. Até eu li muito sobre ele. E fiquei surpreso com esse fato que o Müller depois se transformou um grande nazista, inclusive, o tradutor, né, das obras completas do Dostoiévski foi pedido por Heidegger. A biblioteca está lá, a assinatura dele. Mas isso tem a ver com o texto, a pergunta que tu me fizeste, né? Eu acho que tem a ver, se talvez fosse interessante, talvez como heideggeriano, rastrear em que medida essa influência do Dostoiévski na própria modalidade da reflexão sobre o Dasein heideggeriano. Em que medida a existência, no sentido heideggeriano, teria sido também, recebeu a influência de Dostoiévski. Isso era uma questão. Para mim é uma questão, mas eu não tenho elementos aqui para comprovar isso, nem para desenvolver uma teoria confirmativa ou refutar isso, né? Mas tudo indica que talvez poderia ser tema de uma tese de doutorado até. Se fosse possível pegar todos os documentos, né, que envolvem a recepção de Dostoiévski da Alemanha na época, e detectar, tem muitas coisas do Heidegger que não foram publicadas ainda, né, se sabe, né? Está no espólio, né? Ainda se poderia eventualmente descobrir alguma coisa aí nesse sentido, né? Porque quando o senhor falou do aspecto temporal, né, que são descrições únicas, né, imediatamente eu me lembrei da noção de instante, né, do Kierkegaard, que é recebida pelo Heidegger como assim, o tempo cairológico, né, que faz uma transformação entre um indivíduo e seu renascer, digamos assim, dentro da mesma existência. É uma transformação assim, que tem esse instante. Até anotei aqui: instante, situação, decisão e antecipação, né? São essas noções que no Heidegger aparecem, né? E que parece que quando ele vai descrever o Dostoiévski, sei lá, o Raskolnikov tomando uma decisão lá, é uma descrição longa, mas no tempo cronológico do relógio nem tão longa assim, né? Passou 5 minutos e ele se mortificou lá, parece uma eternidade. Então talvez tenha ali uns... Não, infelizmente eu não posso ajudar, porque eu não tenho leitura suficiente de Heidegger para... meu conhecimento é muito superficial. Então, eu acho que eu diria opiniões assim, desarticuladas sobre o tema. São intuições. Eu acho interessante, sim, eu acho a proposta de aprofundar, embora já veja de saída assim, alguns pontos que talvez distanciassem o Heidegger do Dostoiévski. O Heidegger talvez Nietzsche, né? Não é maneira de pegar o Nietzsche do Dostoiévski, na minha opinião, é pegar atualmente a edição crítica do Nietzsche, né? Código Montinari, pegar o livro de registro do índice lá no final, ver todas as entradas do Dostoiévski, as cartas, as obras, aí fazendo a anotação uma por uma. Infelizmente o Heidegger não é possível fazer isso, porque ele não foi publicado, né? Tem uma coletânea das palavras
Tem 2 volumes, assim, de repente se procurar por nomes, tem referências a ele. Eu até tenho interesse de saber mais sobre isso. Se tu tiver informação, Tá, por favor, mande um e-mail aí para. tá. Mas agradeço pela pergunta. E desculpe eu não poder desenvolver a resposta de forma contente. Vou fazer justiça à pergunta. Outras questões? Uma pergunta teórica e nem da pergunta literária, eventualmente. Mas é uma coisa que acho que apareceu de forma diferente, mas do jeito que eu entendi, apareceu na exposição de vocês dois, né? A apresentação do Giovanni, por exemplo, ficou muito interessante. Quando você até fez uma lembrança de passagem, e justamente quando você estava falando, eu lembrei muito dele, que era do Maquiavel. Você fez uma referência a ele, e quando você faz toda a descrição, a utilização das análises, né, da obra, das interpretações dos autores que você trouxe, muito fortemente essa coisa de uma percepção antropológica da ação do indivíduo. Quando você vai e tirando, colocando a ideia de tirar a subjetividade para cumprir objetivos frios, digamos assim. E então, do ponto de vista da ação política no mundo, acho que é uma percepção de uma mente que tem a ideia de poder 24 horas por dia, né? Que é justamente, e não só tem a ideia, como tem a ação, né? E nas estratégias o tempo inteiro, esse caminho antropológico, né, de mergulhar nessa perspectiva que o Maquiavel acho que inaugura para a perspectiva moderna esse olhar, né, quer dizer, o olhar histórico e o olhar antropológico, né? Esses dois elementos. E como que isso, de fato, é presente, tem a ver com o de forma diferente com o que o Paulo falou também, que é um trabalho brilhante que Dostoiévski fazem, penso eu, em todas as obras dele, esse elemento aparece, que é um mergulho efetivo no interesse pela alma humana, nas suas diferentes formas e revelação do caráter, que no fundo está falando de um ethos, né? Esse indivíduo frio, né? Que qualquer coisa pode ser feita com o intuito de se atingir objetivos. É um ethos desse sujeito que está se manifestando. E essa percepção do Dostoiévski sempre buscando, né? Eu tenho muita a memória, a imagem que construiu para mim o Noites Brancas, por exemplo, o que é um inverno russo, né? Sem nunca ter estado na Rússia. Claro que a gente tem imagens, hoje a gente tem imagens, mas ele parecia que ele estava filmando no século XIX através da janela. Parecia que ele estava com uma câmera de alta definição, né? De tanto, para mim, foi, né? De perceber, né? A ideia do vidro, da janela, do quarto para fora e a neve e essa perspectiva de trazer como entra nesse sentido existencial, né? Profundo, não é todo que vai marcar o Nietzsche, né, como filósofo, e vai marcar toda uma tradição, né, pós-Dostoiévski, e me parece que vocês dois trouxeram de forma diferente
através das narrativas, como esse espírito humano, essa alma humana é tão revelada. Aí eu sempre fico, né? Tem um livro do Dostoiévski que se chama, é muito difícil de lembrar a pronúncia, Nietoshka. Tem um sobrenome que eu não vou lembrar. E é assim, você vai lendo, ele pega a história da menina, né? E vem trazendo a história da menina em detalhes. Você fala assim, mas ele estava fazendo lá atrás, bem antes, ele estava fazendo o quê? Psicanálise. Você falou na discussão do realismo e do psicólogo, né? Duplo, né? Exatamente. E outra coisa também que sempre foi quando eu fui ler o Dostoiévski, eu já fazia filosofia. Então, para mim, assim, quando eu li, assim, os primeiros contos, tal, para mim, o que é mais, o que é literatura, o que é filosofia? E como essas coisas se separam, se é que elas se separam. Para alguns autores, isso era muito forte para mim no Victor Hugo, por exemplo. Muito forte. E o Dostoiévski é uma narrativa assim que, eu não sei, é tipo de autor, né? Que você, para mim, eu começo a ler e assim, é um entretenimento no melhor sentido daquilo que ocupa a gente com aquela coisa, daquela história, de uma forma tão brilhantemente narrada, né? Uma descrição tão espetacular, né? E nesse sentido acho que vocês trouxeram essa perspectiva de que essa narrativa com um olhar, né, da revelação da alma humana aí, e dessa perspectiva o que é alguém, né, que busca um objetivo constantemente. Ele chega a ser a descrição que o Giovanni faz ali, é um psicopata agindo, né? Para aquilo que a gente vai olhar da análise da psicopatia, né? Olhando não como técnico, né? Mas olhando como quem acompanha as análises, né? De um comportamento demoníaco constantemente, né? No sentido de chegar a objetivos, né, práticos. E aí é inevitável, né, você olhar isso e não pensar na Rússia, na União Soviética pós-1922, né? Pós que se constitui em 1922 e daí para frente, particularmente até 53, enfim. Tá? Essa trajetória, e eu li recentemente um cara que está fazendo um certo sucesso aí, que é um escritor cubano chamado Leonardo Padura, e tem um livro que é O Homem que Amava os Cães, que é a história da morte do Trotsky, da perseguição do Trotsky, e ele narra em 3 tempos, e como ele colocou, quando ele começava a falar do que foi, como ele trouxe esse romance historicamente para a perseguição ao Trotsky e para todas, uma coisa que marca, né, o ponto, assim, digamos, que culmina com a perseguição ao Trotsky, quando o Trotsky diz a frase para o Stalin, né, chama o Stalin de coveiro da revolução. Mas a partir daquele momento ele vira definitivamente o inimigo mortal. Né? E a perseguição, a estratégia de destruição de praticamente toda a família, essa a apresentação que o Giovanni trouxe, assim, é inevitável. Eu acho que a fala do Paulo. Um livro fantástico sobre essa questão do Zinoviev, Homos Soviéticos. Acho que só tem tradução para o inglês. É a melhor descrição da sociedade soviética stalinista, né? Assim, os detalhes, né? E depois a dissolução do regime na perestroika e o modo como as máfias foram tomando conta da Rússia. Quer dizer,
não foi nada assim uma cura triunfal do comunismo para salvado finalmente pelo capitalismo europeu ou americano. Foi uma mudança de poder que levou a população à falta de alimentos, a desabastecimento, filas imensas, a criminalidade despontou em todos os lugares. Sociedade mafiosa. E ele descreve isso com uma acuidade assim, quase fenomenológica, né? Assim, os detalhes das relações pessoais e os hábitos da sociedade soviética. Muito bom. Mas, enfim, não sei se tu já terminaste. Não sei, eu posso comentar. Na verdade, Isso, até essa questão não é mesmo de uma resposta, não é mais uma observação até, para mim particularmente, em forma de agradecimento, como vocês conseguiram trazer essa reflexão acompanhada da perspectiva teórica, mas sem abandonar o elemento estético, o elemento literário, e colocado com muita propriedade, assim. E a revelação disso, que eu acho que é uma coisa, o Paulo fez uma lembrança passando ali, né? Acho que nós estamos vivendo, não só no mundo, mas particularmente no nosso caso brasileiro, nós estamos vendo uma conjuntura nos últimos anos muito particular nesse momento, né? Que o processo obscurantista, né? De proposta mágica de solução para problemas bem complexos, né? A serem resolvidos, entre aspas, né? Resolvidos sem nenhuma complexidade, ou seja, é impossível a solução, obviamente, né? E aí lembrava que eu discutia em sala de aula hoje, debatendo com os alunos de manhã, eu citava o ovo da serpente do Bergman. Vamos estudar um pouquinho a crise do final dos anos 20 e como que se gesta o processo totalitário alemão, e porque eu estava discutindo um pouco da origem do totalitarismo da Hannah Arendt, né, que o fenômeno que ela começa a estudar os apátridas da década de 20, né? Ele não era nem as vítimas do nazismo diretamente ainda. Quer dizer, esse processo que se dá e depois, como em 1933, se chega ao governo via como chanceler, né, uma proposta, uma ideia política de solução mágica para problemas complexos. E aí a gente conheceu, infelizmente, a experiência histórica desse totalitarismo. E é curioso, professor, que sempre começa assim, né, que parece que a ditadura é escolhida como um caminho para assegurar a liberdade. Isso está lá na lenda do grande inquisidor já, Dostoiévski. A ideia de que é necessário abdicar de alguma coisa. Caso contrário, não se resolveria o processo, não chegaria a termo. Essa estrutura se repete em diversos momentos, né? Depois de Dostoiévski, quase que prefigura profeticamente esse modelo, né? E hoje nós estamos novamente no mesmo dilema, de certa maneira, né? Nós estamos que muita gente está achando que a única solução é partir para uma ditadura violenta, embora fechar museus, acabar com o Congresso, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal não existem mais também, os três poderes são relativizados, e tem gente que está entrando nessa história aí. Isso aqui é curioso. É uma psicologia
que é factível, não é uma figura de retórica, não. É algo real, né? As pessoas estão realmente achando, né? Eu vi outro dia, eles postaram lá um grupo há pouco tempo atrás, correndo na beira da praia de Copacabana, um grupo de paramilitares, apoiadores e todos correndo, não são militares, veja só, eles são pessoas. Essa história existiu na Rússia, existiu na Itália também, fascista. São grupos de pessoas comuns que vestem roupas militares sem serem militares, então dispostas a fazer qualquer coisa, desde que ordenem, tem que ser ordenado, desde que tenha uma estrutura hierárquica de poder. Então, essa estrutura não se dá só no lado de um desvio, digamos assim, da tradição revolucionária socialista. Isso se dá um desvio da extrema-direita que tenta impor. Mas a psicologia do processo é muito semelhante, é muito parecida. As pessoas sentem medo, aí elas abdicam da sua liberdade, delegam para uma força outra. Isso implica na negação do outro, né? Na morte, na perseguição, na destruição do inimigo, né? A teoria do inimigo, né? O inimigo. Portanto, estudar essas coisas, porque parece Dostoiévski tem uma certa atualidade também por as nossas circunstâncias. Infelizmente, né? É interessante, assim, só uma observação que a gente acho que pode dizer, eu estou só há um ano aqui no departamento, mas talvez com um certo receio eu possa dizer que se discute pouco, né? Nós da filosofia discutimos, e para mim é muito gratificante que esse espaço de debate de filosofia e literatura proporcione esse tipo de olhar para esse tipo de assunto, né? Que em geral parece que quando a gente vai só com a filosofia, não sei, em geral, muito geral, a gente vai só com a filosofia, a gente tem a tendência de ficar receoso, né? Assim, um certo comportamento meio purista daquele teórico, pesquisador rigoroso que vai construir um artigo para mandar para uma revista A1. Conservador, daí. E a gente daí tem medo de ir para esses termos e dizer, bom, mas isso é atual, né? E a literatura parece que nos destrava um pouco. Enfim, uma observação. Mais alguma questão? Esses grupos, pelo menos no Dostoiévski, dá para ver nos demônios ali, eles cometeram um crime e sofreram o castigo, não como uma sanção jurídica, mas eles foram castigados. Sim. E acho que é o Tioram que fala que tem que se pensar a possibilidade de um crime sem castigo, que já aconteceu normal. O Dostoiévski não, pelo menos o Tioram fala que ele não foi longe o suficiente, não pensou a possibilidade do crime sem castigo, da gratuidade da ação. Tem gente dizendo que ele foi só torturado. Pois é, não funciona a consciência. Bom, então, se é isso, então agradeço novamente.